Bem-vindos ao terceiro podcast, episódio muito especial na casa de uma amiga querida. E primeiramente eu queria desejar boas-vindas a você que está aqui assistindo, acompanhando a gente de pertinho, essa jornada que é conhecer a vida de pessoas incríveis. E o intuito desse podcast hoje é, além de poder trabalhar e poder conversar sobre trabalho, sobre maratona e sobre pessoas, é conhecer a vida de uma mulher que eu admiro muito, que é uma querida amiga, é uma pessoa que encanta. Ela é extremamente discreta, ela é extremamente reservada, mas é intensa, é uma leoa com a família, é uma leoa na corrida, no trabalho, mas ao mesmo tempo é dócil, é meiga. E eu queria te agradecer, Gi, por estar aqui, por estar me recebendo na sua casa. É um prazer de verdade estar do seu lado. Você sabe o quanto eu te admiro. E é isso. Hoje a gente vai conversar sobre assuntos que eu amo. Então é um podcast muito especial, porque eu amo falar de mulheres que trabalham, mulheres que fazem maratonas, muito bem, por sinal, como a Gi, mulheres que assumem a responsabilidade da maternidade e mulheres que, acima de tudo, têm uma fé diante das adversidades que eu admiro mais ainda. Então é isso, Gi. Eu queria que você desse boas-vindas. Primeiro eu queria agradecer você, Ritinha, por me dar essa oportunidade, né? É uma coisa completamente diferente do que eu faço no meu dia a dia, né? Eu acho que é muito legal você mostrar histórias diferentes, mostrar o que a gente passa no nosso lado, no nosso dia a dia, a gente que fala tão pouco da nossa vida pessoal, né? E ter esse interesse em escutar e, mais importante ainda, em repassar as histórias, né? E contar, a gente poder contar histórias, né? Muito obrigada por ter vindo na minha casa hoje. Gente, é tanta coisa, na verdade, a primeira coisa que eu queria, a gente conversou esses dias, eu até estava conversando com outras mulheres e amigas minhas sobre como as mulheres têm se sentido exaustas, cansadas, como elas estão se sentindo sobrecarregadas, mas ao mesmo tempo, cada uma de nós nascemos com um dom, a gente nasceu com um perfil. Então, por exemplo, eu me sinto cansada com o trabalho, com a corrida, sim, mas ao mesmo tempo, se tirar isso de mim, eu não vou ser quem eu sou. Então, a única forma é a gente encontrar um equilíbrio, e eu queria perguntar para a nossa convidada como ela consegue assumir tanta responsabilidade e fazer tudo tão bem feito. Quem conhece a Giovana e quem não conhece vai conhecer agora, sabe como ela é disciplinada com a alimentação, como ela é disciplinada no trabalho, com a família, com as crianças, com o marido. A casa dela é um encanto, é um brilho. E administrar uma casa desse tamanho não é fácil, empresas enormes não é fácil. E eu queria, amiga querida do meu coração, que você pudesse dizer como você consegue, como que você tira essa força, de onde você tira esse senso de fazer tudo tão equilibrado e ao mesmo tempo tá feliz, não tá chata, cansada. Conta pra gente. Assim, de verdade, eu acho que a gente, os pilares, né, da nossa vida, eles estão muito baseados em disciplina e trabalho, né, rotina. E quanto mais você conseguir manter aquela rotina e manter as coisas fluindo conforme o esperado, eu acho que a gente consegue organizar e dar conta de tudo, né? Então, eu tenho uma rotina que eu considero muito difícil, né? Eu tenho uma rotina muito pesada. Eu sou diretora, né, de uma empresa, de um grupo de empresas, né? A gente atua em diversos segmentos. São empresas muito grandes, a gente tem uma quantidade relevante de funcionários. Eu sou diretora de negócios e de financeira. Então, dito isso, a minha porta, né, a porta da minha sala não se abre se não for para alguém entrar na minha sala e me trazer um problema que eu tenho que solucionar, né? Então, a responsabilidade e essa carga que eu levo, ela é muito pesada, né? Então, o empresário não fecha a porta da sua sala e vai dormir. Ele leva a empresa com ele para o travesseiro, né? Então, quanto mais focado eu conseguir me manter, quanto menos eu me perder com eventos, festas, né? Coisas que fazem a sua mente perder o gatilho, para mim é melhor. Então, eu encontrei uma maneira, né, de conseguir dividir e dar atenção em todos os setores da minha vida. Então, eu tenho os 3 principais setores, sem sombra de dúvidas, a minha família vem em primeiro lugar. E aí eu tenho o meu trabalho, que eu amo e preciso designar muito tempo a ele. E eu tenho também os meus esportes,
que eu também adoro, não posso falar que faço pela saúde, eu faço porque eu gosto mesmo, faço por mim mesmo. Então, o que eu faço, né? Para eu dar conta, né, eu preciso acordar todo dia às 5 horas da manhã. E eu tenho uma carga, né, de corrida elevada, né? Eu corro de 50 a 60 quilômetros por semana há anos. E isso me leva aí umas 5 horas. E, além disso, eu faço 3 horas de musculação por semana, né? Então, se você dividir isso, eu preciso, no mínimo, 1h30 malhando por dia. Né? Então, eu preciso de verdade acordar às 5 da manhã e né, faço minha 1h30 de exercício. A minha prioridade é estar perto da minha família, então eu priorizo tomar café da manhã com as meninas e jantar sempre. Sim. E estar disponível para as meninas à noite, então 6 horas eu chego no meu trabalho impreterivelmente também, todos os dias. Se eu precisar, eu faço um pós-expediente quando elas já estão dormindo. Mas se eu conseguir setorizar e dividir, né, por blocos e por horários, você consegue dar conta de tudo. Então, na verdade, a Giovana, como todo atleta, ela tem um protocolo de disciplina, né? O que a gente percebe? Como a atividade física, né? A Giovana falou que ela realmente... E eu tenho também essa mesma... Os trabalhos são diferentes, né? Advocacia, mas o empresário realmente, como a Giovana falou, ele não para, ele está 24 horas, mas a gente tem essa sensação de que o esporte, ele ajuda. Você falou uma coisa que é muito no briefing, eu estava dando uma olhada e realmente o que você falou é muito incrível. A atividade física, a disciplina, a organização, ela te leva, a organização do esporte, da atividade física, ela te leva à organização do trabalho, à rotina familiar. Uma pessoa que não consegue se organizar, que ela não consegue tirar ali um tempo do dia para cuidar da sua rotina de vida, ela não consegue organizar o trabalho, ela não consegue organizar a família. E aí a gente entra num outro assunto que eu queria conversar com a Giovana, que ela falou muito da alimentação, né, da questão de ser antissocial. A gente vai ficando antissocial. Isso é uma coisa que todo atleta, pelo menos o que quer fazer uma alta performance, ainda mais o treino, a gente treina com o mesmo personal, né, Gi? E ele é muito exigente. Mas, no fim das contas, não é ruim, né, Gi? Essa ausência... Não, ela de forma nenhuma. O que eu penso é o seguinte... A corrida, ela ensina em diversas maneiras na alimentação, nessa questão da gente diminuir a vida social da gente, e isso não é uma coisa ruim. E aí, o que ela consegue te trazer? Ela consegue te maximizar os seus resultados fora da corrida, no caso, no meu trabalho, no caso até o tempo que eu tenho disponível, o foco que eu tenho disponível para minhas filhas. Né? Então, uma mente que está ali cansada de tanto conversar, de estar cansada de um evento social, no dia seguinte ela é uma mente cansada. Né? Então, se você está... Muita informação, né? Muita informação. A mente, ela também é um músculo, né? Então, é muita informação. Sim. Então, o que eu gosto da corrida, o que ela me trouxe de ensinamento? O corredor é o cara mais disciplinado que existe. O corredor de maratona. Exato. O dia que você tiver que encarar uma planilha de maratona, você vai entender basicamente o que é um treino de esforço, um treino de rodagem, um treino mais forte, um treino longo. E você vai conseguir colocar isso, encaixar na sua vida, porque nem sempre o treino longo tem que ser no sábado ou no domingo, porque às vezes você tem um compromisso. Ou nem sempre o treino mais exigente tem que ser na quinta. E te força a ser organizado, né? Eu vi você comentando. Você sempre organiza seus... Sempre. Comida, tudo? Altamente metódica. Eu beiro a loucura. De verdade, eu tô chegando num ponto meio crítico. Eu não sei se a gente deveria falar isso ao vivo. Mas a questão da... Eu realmente, quando você falou para mim da alimentação, é uma coisa que eu não consigo, mas... Lembrando que cada uma tem uma caminhada, cada um tem uma jornada, então a gente não precisa se cobrar tanto. A Giovana, ela treina há mais de 20 anos. Sim, eu comecei a malhar muito cedo. Eu me considero marombeira e não corredora. Jura? Eu me considero. Eu não me considero uma corredora. Eu sou muito boa em corrida, mas eu sou muito melhor na musculação. Olha só. Mas olha só, que interessante, né? A gente muitas vezes se cobra muito. Então, assim, se eu for olhar para a performance da Giovana, eu vou achar que realmente eu tô
com muita resistência, com muita dificuldade, mas não, cada um tem seu tempo. E a Giovana começou muito antes de mim, então é justo. O problema é que a gente quer do dia para a noite que tudo aconteça, né? Então, você que ainda não começou, não se compare com o colega do lado. Não. Muitas vezes você vai ter o seu tempo. E a Giovana falou aqui sobre a questão da alimentação, da disciplina, da organização. Se você for correr 42 quilômetros ou 21, não importa, mas a organização que você tiver vai valer para a sua vida inteira, né? E a Giovana, ela é extremamente organizada com a alimentação. Você pesa comida? Você é do... Eu peso comida. Ela pesa comida. Eu peso comida. Então, assim, vamos lá. Eu hoje... Mas tem a questão da sua saúde também, né, Gi? Eu tenho uma questão de saúde, né? Mas eu faço isso há muitos anos já, desde que a Mandinha nasceu. Eu ganhei muito peso na gestação. E aí precisei ter aquele juízo, né? Então, depois que a Mandinha nasceu, eu descobri um aplicativo. Ele é maravilhoso. Você conhece, MyFitnessPal. E eu com um nutricionista, Sim. que ele me abastecia de macros e eu abastecia meu dia e eu montava o meu dia. Isso eu aprendi. Assim, né, aquela história de você não dá o peixe, você ensina a pescar. Sim. Ele me ensinou isso. E até hoje eu levo isso para mim. Então vamos lá, assim, falando em peso, eu como 45 gramas de pão de manhã, 100% integral, com mais um ovo, mais 30 gramas de cottage, às vezes uma colher de geleia, que dá 15 gramas. Então eu sou engenheira esse tipo mesmo, de pessoa. Né? O meu almoço é 80 de filé ou 100 de frango. Então, assim, 60 gramas de feijão. Eu tenho esse hábito de anotar. Eu gosto de ver as coisas escritas. Sim. Eu tenho esse hábito de cumprir planilha. Sim. Eu tenho esse hábito de cumprir agenda de Gabaritar trabalho. tudo. Eu tenho esse hábito de, por exemplo, eu entro aqui na porta da minha casa, meu telefone ele já entra naquele modo silencioso. Então, quase ninguém consegue falar comigo, porque a partir desse momento a minha atenção é para minhas filhas. Nossa, isso é sensacional, Gi. Isso é sensacional. Agora sabe o que eu acho que... Muitas vezes, quando a gente vê alguém falar que pesa comida ou que você tem um excesso de cuidado com a sua alimentação, a Giovana ela usa um termo que eu acho muito bacana, ela fala, a minha dieta, a minha alimentação é limpa. Eu percebo que existe um preconceito absurdo, mas o que é preconceito para alguns, para a gente, né, que aprendeu a se cuidar, isso se chama autocuidado. Sabe? Porque não é que você pesa à medida que a comida que você é fútil ou que você é só vaidoso, não. Isso é um cuidado porque não é só pesar a comida, é saber o tanto que você precisa realmente de comida. Então, assim, de alimentar, da quantidade de alimentação, de macronutrientes. Mas sabe o que eu queria entrar no assunto aqui? A Giovana falou da questão que ela entra em casa, ela desliga o celular. Então, falando agora sobre maternidade, falando sobre a paixão das nossas vidas, que são os nossos filhos, os nossos projetos de Deus, o nosso legado. E eu sei que esse é o assunto que a Giovana mais gosta, que ela é apaixonada com a Amandinha, com a Helena, que são as duas princesas da vida dela. E eu queria muito, Gi, que você conseguisse resumir, eu sei que não é fácil, mas dizer aqui para a gente como é que você enxerga seu papel de mãe, né, a maternidade com relação à formação da Helena e da Amanda, mas não só no esporte, não só com relação ao trabalho, né, mas como é que você como é que você resume aquela frase que você falou, que o fruto ele não cai longe da árvore? O que você quis dizer com isso? Então, eu acredito que os filhos, os pais, eles têm 100% de responsabilidade na obrigação de formação de caráter dos filhos, né? Então, dito isso, né, como que você ensina, né? Eu gosto muito daquela frase, né, que as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta, né? Então, não adianta eu vir com um conceito. Estude, trabalhe e tal. É o tal do personal gordo. Exato, né? exato. Então, são conceitos que não funcionam, eles não fecham, né? A gente não consegue nem fechar na cabecinha deles, que eu acho que fica muito complexo para eles entenderem, né? Então, com as minhas duas filhas, Amanda, né, não é diferente, né? Então, eu entendo que eu tenho a obrigação de ensinar a elas disciplina e trabalho. Né? E eu acho que disciplina no esporte ou no trabalho é igual. Né? Então, o mesmo ensinamento que eu dou para um nessa idade é o que eu dou para outro.
né? Então, hoje, na idade que as minhas meninas estão, elas estão com 9 e 11 anos, eu tento introduzir elas nesse quesito disciplina, trabalho, né, na perseverança, no foco, na finalização das atividades, né, o que você começou, você tem que terminar, e eu levo isso muito a sério, né? Então, óbvio que tem coisas que a gente obriga, não tem como, né? E tem coisas que o exemplo da gente, ele vai levar naturalmente, né? Então, a gente obriga para a escola pontual, colocar o uniforme certinho, fazer o dever de casa, estudar, ter um momento de estudo em casa. Eu, por exemplo, obrigo as minhas filhas a fazer balé. Sim. Porque o balé, ele é uma arte, né? Ele é muito além de um esporte, ele é uma arte. Ele ensina a respiração, a postura, né? Ele ensina muita coisa. Mas eu fui muito surpreendida e positivamente, né, pela minha filha Helena, né? Você comentou, né, que ela te pediu para fazer uma corrida, né? Sim, Helena chegou com 10 anos de idade para mim e sentou numa mesa num horário de jantar. Tava eu, a Helena e a Amanda. E aí Helena sentou, olhou bem firme no meu olho e falou assim: "Mamãe, quando eu vou fazer minha primeira prova de corrida?" Então, assim, veja bem, na hora eu fiquei muito orgulhosa. E ela né? nem treinava nessa época. Não, ela nem treinava. Na hora eu fiquei muito orgulhosa. Mas assim, a corrida ela é muito difícil, a corrida é muito ingrata. Então a corrida, ela é o tipo de exercício que você precisa ter muito condicionamento para de verdade você correr no tal do Z1, né? Então até você chegar lá, você já desistiu. Então tem muitas pessoas que desistem antes. Então eu pensava, meu Deus, como que eu vou colocar a Helena e não criar um trauma nela? Exato. E eu queria, e eu tenho esse sonho, né, de ter minhas filhas corredoras, de ver elas serem grandes corredoras, né, fazendo maratonas, fazendo meias maratonas, né, ter isso como hábito de vida, estilo de vida, né. Então aqui em casa, né, a gente até não comentou isso, Rita, sou eu e meu marido, né. Meu marido também é um super corredor, triatleta, né, um cara que pratica esportes até com mais ímpeto do que eu, né? Mas então a gente tem esse sonho de levar as meninas. Então quando a Helena me disse isso, eu tentei. Ela tinha 10 anos, eu achava que ela era muito nova. Então eu comecei a tentar afastar a questão da corrida dela. E a Helena é uma menina muito firme. Então quando eu falei para ela que ela para ser corredora, né? Eu sou corredora, você também. A primeira coisa que eu disse foi: aqui em casa não tem corredor de final de semana. Porque o corredor do final de semana, ele se estoura. E quem é corredor sabe disso. Então, a corrida, você precisa dos seus músculos estarem preparados. A corrida, ela nada mais é do que um treinamento de movimento, né? Então, você precisa daqueles músculos fortes e preparados e você precisa melhorar o seu condicionamento. E 2 dias sem fazer uma corrida, você perde condicionamento. Exato. Então, eu falei para ela: Helena, se você quiser se chamar de corredora, você não pode ficar treinando menos do que 3 vezes por semana. Sim. E enquanto você quiser ter esse título de corredora, você tem que estar treinando 3 vezes por semana. 3 vezes por semana foi uma ideia minha para a idade dela. Sim. E aí ela falou assim: não, eu tô combinada. Eu quero fazer minha primeira prova. Não era só correr, era a minha primeira prova. Então eu escrevi ela, eu procurei uma prova de 5 quilômetros com a ajuda do Geraldo. Sim. E o Geraldo me mostrou lá uma prova. Eu inscrevi a Helena ali em 3 meses daquela data. E a partir dali, comprei um tênis. Sim. Entreguei umas roupinhas da Life, né, pra ela malhar. E aí, eu brinco que ela vai pelo look, ela não vai pela corrida. Sim, puxou a mãe, né? E aí, desde aquele dia, isso já tem mais de 1 ano, a Helena corre 3 vezes por semana. Eu escrevo o treino dela, coloco no painel da sala, do quarto dela, aquele de cortiça, e ela faz aquele treino, e ela dá uma evoluída naquele treino. Quando eu vejo que ela já está evoluída, eu troco a planilha dela. Olha só. E ela sozinha encaixa os treinos dela na rotina dela, porque a Helena faz vôlei, faz balé, faz outras atividades, né? Então ela encaixa. E, por exemplo, quando a gente vai viajar, se a gente vai ficar mais tempo, ela leva o tênis dela e ela vai comigo correr. E desde essa época, né, isso já tem 1 ano e pouquinho, ela já fez 2 provas de corrida de 5 quilômetros. E toda semana corre direitinho, nunca me deu o menor trabalho. Então esse eu acho que é o grande exemplo do que eu acabei de falar, que você tem que ensinar pelo exemplo, né? Não, e vocês nunca obrigaram, né?
Ela viu você, cresceu, a Helena e a Amanda cresceram vendo vocês saírem de casa de madrugada, muitas vezes as crianças dormindo e vocês iam treinar. E o que você acha, assim, Gi, no fim das contas, no frigir dos ovos, o que é que elas olharam? Tipo assim, cara, minha mãe tá bonita, minha mãe tá gata, sabe? Minha mãe tá sempre sarada, feliz. Meu pai e minha mãe estão sempre juntos. Ou assim, cara, o esporte, a criança pode olhar para o pai e para a mãe e ver e falar: nossa, meu Deus, mas esses dois estão extremamente cansados, estrupiados. Eles acabaram de correr 30 quilômetros e ainda estão aqui. Então, assim, o que você acha que inspirou ela a virar? Porque lá em casa, Gi, ainda não teve isso, assim, sabe? Ainda não teve essa, poxa, minha mãe corre, eu quero correr também. Então, assim, eu queria que você falasse até para mim, o que você acha que motivou as meninas? A Helena ainda, né? Eu acho que o que motivou ela é... A competição? Você acha que ela é competitiva? Não. Eu acho que ela é competitiva, sim, mas na corrida é muito ingrata. É com você mesmo, Me diz né? que corrida você vai ganhar em primeiro lugar. Não. Elas já entenderam isso, elas acompanham todas as minhas corridas há muito tempo, sabe? É verdade. Então, assim, eu acho que de verdade foi a sensação de estar inserida na família. Entendi. Então, assim, nós temos muita... Do coletivo mesmo. Do coletivo. Da cultura, porque isso é uma cultura da família cis. Então, por exemplo, elas estão muito acostumadas a escutar conversas do tipo... e aí, você correu hoje? Entendi. Corri. Fez em quanto tempo? Fiz em tanto tempo. Nossa, fez pace de tanto? A Amanda conversa de pace e você acha que a criança... Você acha que ela já é corredora. Que sabe? Coisa legal. Ela fala assim, eu fui na península e voltei em tanto de pace, e aí na minha frequência ficou baixa. Então, elas são muito acostumadas a estar inseridas nessa conversa. E eu acho que aquela sensação de querer estar inserida... De pertencimento. Exato. Ela pediu para ser corredora. Mãe, pai, você que acha que muitas vezes você não pode influenciar o seu filho além de uma boa educação, às vezes ensinar a criança a se comportar fora de casa, mas a gente tem a prova aqui de uma criança que sentiu necessidade de se pertencer, não na turminha da escola, enfim, muitas vezes os amigos que falam besteira, as influências, mas a pertencer à família, cara. Mas para você querer pertencer a uma família, você precisa de ter uma família. Olha só como isso é importante, porque parece que a gente está falando só de corrida e de filho e de performance, mas não, a gente está falando de pertencimento. A gente está falando de uma criança que olha para o pai e para a mãe e fala: caramba, eu quero estar com eles para sempre. Porque se seu filho olha para você e fala: mãe, eu quero correr com você, isso significa que ele com 18, 20 anos, ele vai querer estar com você. Então, a gente tem que pegar esses exemplos e trazer para a gente, falar: cara, que meu filho olhe para mim e não veja só uma mãe chata, um pai chato, mas veja amigos. E falando nisso, Gi, eu queria finalizar esse bloco. Que outros valores você considera essencial, além da disciplina, né, sobre a importância do esforço e da arte, né? Tem algo também que a gente vai entrar na questão da fé, da força interior, né? Sim. E falar também da sua dificuldade que você enfrentou, que para mim esse ponto é importantíssimo. Sim. Mas, assim, Porque correr, você fala que a maratona é um dos momentos que você tem um encontro com Deus, né? Mas, assim, ainda aqui, para finalizar o tema da maternidade, né, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Que ele tem que ser muito falado, porque nós somos mulheres que fazem multifunções, né? E, graças a Deus, né? Eu faço minhas funções muito bem feitas, né? Eu tenho sucesso nas minhas funções. E na maternidade, né? O que me baseia de valores, né? De entendimento, eu entendo que todo pai e mãe, eles têm um contrato com Deus para criar seus filhos, né? Então, Deus entregou lá para mim, Amanda e Helena, 2 anjinhos, que vieram aqui, né, no mundo para me ensinar. Mas o principal é para eu ensinar a eles os valores e os atributos que eu e o Gustavo entendemos que são corretos. Então, isso é o que é ser a maternidade, o que é ser pai e mãe, né? Acima de tudo, né? É isso. Então, os pais, na verdade, eles são grandes professores de Deus, né? Então, você vai ensinar tudo. O primeiro ensinamento de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, é dormir. Você vai pegar seu filho e vai ensinar ele a dormir. Você nina, você põe no berço, né? Mas você vai fazer seu filho... Qual é o primeiro grande desafio de um pai e de uma mãe? Fazer o filho dormir à noite.
não é? Então, assim, nós que somos mães, a gente sabe disso, né? E eu acho que o ensinamento é você fazer o seu filho colecionar atributos que vão fazer ele virar um adulto completo. Um adulto com uma formação que você, pai e mãe, consideram 100%, né? E nessa formação, eu dou importância a 3 pilares, né? Um que eu já falei aqui, que é disciplina, né? Foco, trabalho. Então, ali eu trabalho perseverança, atividades, horário, comprometimento, né? Executar as funções que são obrigadas a ser executadas, independente do que está acontecendo na sua volta, né? Então, são funções difíceis. E aqui eu falo que é o esporte e é o trabalho. O esporte é tão igual para a saúde ou para a formação de um ser humano quanto o trabalho, né? Então, isso aqui eu acho que é um pilar. Eu acho que o outro pilar é caráter, né? Então, o pai e a mãe vão ensinar o filho o que é honestidade, aquele seu senso de isso está certo, isso está errado, né? Vai ensinar o filho como se portar diante de certas situações que são éticas ou não são éticas, né? Então, vai moldar o caráter do seu filho para ele chegar lá no futuro. E o terceiro pilar, que eu acho assim, é a educação. E tem muito pai e mãe deixando esse pilar aí para a escola, né? Então, assim, a educação agradece, fala por favor, diga bom dia, né? Aquela regrinha básica, né, de educação. E são regras, né, de convivência, de comunicação que você passa para o seu filho para ele poder chegar no futuro e ser considerado um adulto que tem todas as atribuições necessárias, né? Então, eu acho que isso que seria o mais importante. Então, gente, isso que a Gi falou, ela até lacrimejou aqui os olhos, né? É uma situação que parece simples, mas nós estamos deixando de lado demais, que é realmente ser os melhores professores dos nossos filhos, né? O que é que a gente tem ensinado para os nossos filhos, né? O que é que a gente tem sido, não só de falar, mas de fazer, né? O que é que a gente tem feito, quais são os nossos exemplos para eles? Então, fica aí esse raciocínio, esse questionamento. O que é que você tem feito, pai e mãe, para poder... Qual é o peso da sua responsabilidade hoje que Deus te deu? Você tem realmente assumido um compromisso que Deus te deu com seus filhos, de estar cuidando deles? Porque quando a gente se for, eles são os únicos legados que nós vamos deixar. Então, os nossos filhos, eles são retrato de quem nós somos. Muito bom mesmo, isso que a Giovana falou. Muito, muito emocionante. Empreender não é fácil, não é simples, ainda mais na situação que a gente se encontra, dizendo que a mulher realmente trabalha, casa, filhos, uma mulher de sucesso, empreendedora. Como é que você, Giovana, consegue traduzir esse foco que você tem, tanto no trabalho quanto nas maratonas, em sucesso profissional? Porque isso poderia ser o inverso, poderia te gerar cansaço, estresse, desânimo, mas não. Tanto na maratona quanto no trabalho, você é uma mulher bem-sucedida, realizada profissionalmente, tanto no esporte, você já fez maratonas com paces incríveis, já fez uma maratona em tempo de 3 horas e 18, que muito homem não consegue fazer. Então, o que você acha? Como é que funciona para você, que é uma mulher intensa, que você não tem muito mimimi, mas como é que você conseguiu traduzir tudo isso daí em sucesso profissional, em recursos financeiros mesmo? Assim, eu acho que o caminho da maratonas, ele parece muito com o caminho empresarial, né? Se você for fazer uma analogia, né? Então, assim, eu acredito de verdade que se o caminho é mais importante do que o fim, você vai atingir sucesso, né? Então, o sucesso, ele nada mais é do que a soma, né, dos seus pequenos compromissos realizados dia a dia, né, na rotina. E quando esses compromissos realizados no dia a dia, na sua rotina, bem feitos, né, eles vão sendo feitos, né, seguindo uma sequência, aquilo ali você vai entregando tudo. Se você está entregando tudo, você vai chegar lá. Então, vou te dar duas analogias. Então, por exemplo, eu poupo todos os dias.
6 vezes por semana, né? E eu faço 60, suponha que é 60 quilômetros por semana, né? Você me perguntou esses dias, que prova? Sim, não tem prova. Eu não vou fazer. Então, hoje, o meu meio é muito mais importante do que o fim, né? Então, eu sou uma corredora e eu executo treinos sempre da maneira com que é para ser executado, né? Faço isso com todo amor e carinho, como se eu estivesse no preparando uma prova. Então, é a mesma coisa, eu trago isso aqui para minha vida empresarial, né? Então, o que que eu quero para minha empresa? O que que eu tenho de gol na vida, né? Eu tenho de gol que a minha empresa seja próspera o suficiente para eu conseguir passar ela para a próxima geração também, sim, né? Então, e esse é o meu fim. Mas eu esqueço esse fim todos os dias, porque eu faço o meio, e eu faço o meio bem feito, todos os dias. Então, todos os dias eu trabalho bomba leoa, defendendo o assunto que está na minha mesa naquele momento. E naquele momento eu tomo a melhor atitude e faço o melhor o possível. Eu faço muita negociação, né? Então, eu acho muito legal isso, porque é muito parecido com o Covid. Sim, você não pode nunca passar os carros com o carro na frente dos dois, né? Então, a negociação ela é uma arte. Você sabe que você vai chegar lá naquele final, daquela forma, mas você não pode começar já chegando no final. Você tem que ir pelas beiradas. Você tem que entender o que está por detrás. Você tem que ter calma. Você tem que tratar cada negócio, independente do tamanho dele, como se fosse todo o seu negócio, né? Então, às vezes eu faço uma venda ou uma compra de um ativo, né? Ativo linha de transmissão, ativos maiores. Então, assim, eu entro no negócio e saio pensando como se eu tivesse que me defender num comitê da minha família. Então, eu faço os melhores negócios possíveis e eu defendo em cada linha daquele contrato o melhor negócio possível, sabe? Com toda a minha alma, com toda a minha força. E é assim que eu faço meus treinos. Como se fosse o último. Como se fosse o último. Assim, eu faço o meu treino olhando o que o Geraldo quer, de cada pace, de cada frequência, e eu entrego ele como se eu estivesse treinando em uma maratona e precisasse ganhar performance. Ou como se eu estivesse precisando ganhar distância ou resistência, sabe? Então, assim, de verdade eu acredito nisso, que eu acho que quando você tem meio mais importante que o fim, você tá virando tudo. E a geração Z, ela não tem essa paciência, né? É uma geração que é tudo para hoje, para ontem, né? E quantos anos uma empresa demorou para chegar no ponto que as suas empresas estão, né? Quantos nãos, né? Você já disse para amigos, muitas vezes até Quantos não, eu já tomei. quantos não você já ocupou. Então, realmente, isso que a Giovana falou serve de lição para quem está começando a empreender, para quem sonha em ter um sucesso profissional, viver um dia de cada vez, fazer o seu melhor hoje, e o sucesso vai vir com o tempo, seja na vida pessoal, na vida profissional e na vida pessoal a questão da saúde é um sucesso também, né? Com a graça de Deus, você está vencendo mais leões do que na vida profissional com relação à sua saúde. E aí entra a questão também mais uma vez, do foco, né? Da fé, do foco e da persistência. A Giovana vai falar aqui resumidamente, porque é uma história de muitos anos, não dá para falar em alguns minutos, mas ela vem realmente tendo desafios diários com a saúde dela, mas isso não fez dela uma pessoa menos feliz, não fez dela uma pessoa que gostasse menos de esporte, até porque o esporte nessa situação dela pessoal de saúde é algo que dificulta, era muito mais cômodo ela ficar na zona de conforto, ou seja, ficar em casa, fazer um yoga, né, um pilates, mas ela não consegue. Então, assim, a Giovana realmente, ela acha que se eu pudesse resumir, ela gosta de desafios. Então, a pessoa que é movida a desafios, nada para ela, né? Pelo contrário, tudo vira motivo de estímulo. Aí que você falou, cara, agora, esses dias a gente estava conversando e ela falou assim: eu vou vencer esse negócio, eu vou conseguir resolver esse. E realmente a insulina dela estava gabaritada, assim, estava linda, retinha. Então é isso, Gi. Fala pra gente assim, o que que você tem a dizer com relação a essas dificuldades na sua saúde e como é que você realmente conseguiu também passar por tudo isso de uma maneira. Tá passando, né? Não é algo que. Assim, eu tenho uma alma de guerra, né? Então, eu tenho que estar lutando, né? Eu tenho que estar lutando por alguma coisa.
Então, né, eu acho que nesse ponto eu preciso muito de ter aquela cenoura ali na frente, que é a minha luta, né, para eu poder chegar lá. Então, eu fui surpreendida, né, com alguns anos atrás, já vem um tempo, que eu comecei a observar que eu tenho uma então, é isso, eu passava mal. Né? E aí, pô, mas o que você sentia, né? Eu comia e eu tinha hipoglicemia. Mas você não acabou de comer? Sim, mas eu tinha hipoglicemia. Eu sentia também algumas náuseas, né, ao longo da corrida. Mas treinou forte demais? Poderia ser também. E o mais importante, eu me sentia muito mal em alguns dias de treinos mais fortes durante o dia inteiro, sabe? Então, sentia, o que eu sentia? Sentia hipoglicemia, sentia coisas que não me pareciam normais, né? E aí eu comecei a perseguir um caminho buscando diagnósticos e respostas. E nesse caminho, né, eu por vários momentos eu pensava, eu sou assim, tá tudo bem. E por vários momentos eu pensava que eu estava negligenciando alguma coisa maior que estava crescendo dentro de mim e que poderia, né, impactar muito a minha vida. E aí eu levei, né, eu persegui vários médicos, né, em Brasília. Entre os médicos, um deles começou a fazer mais investigação, se interessou mais. Sim. E a gente começou a fazer um quadro clínico, né, e fazer exames laboratoriais para poder tentar fazer correlações. E aí os exames foram se desenhando e mais ou menos em um ano que eu estava com ele, a gente fez não encontrava um tumor, não encontrava alguma coisa que pudesse estar gerando essa disfunção hormonal que me fazia ter hipoglicemia. Então a gente resolveu fazer um PET scan e esse PET scan deu uma captação altíssima no pâncreas, né? Semelhante a múltiplos tumores. E aí ele falou, Giovana, você está com câncer. Eu não conheço isso. Vai procurar alguns médicos especialistas em câncer. Câncer de pâncreas. Meu Deus, prognóstico horrível. Produtor de glucagon. Assim, Steve Jobs morreu em alguns dias, quem sou eu para me salvar? Meu Deus, Giovana. Então, eu andei momentos muito difíceis. Eu pisei em ovos, né, por um tempo. Eu tive alguns momentos dessa caminhada em que eu fiquei com aquele nó na garganta. E aí, assim, eu sou mãe, né? Exato. A gente nem pode morrer. Não, eu sou altamente necessária. Então, assim, eu me apegava muito a isso. E eu tinha uma clareza tão grande do roteiro de Deus, sabe? Do roteiro que Ele programou para minha vida. Sabe? Eu falava, não é assim que ela acaba. Sabe? Tem alguma coisa errada aqui. E aí eu saí perseguindo, né? Eu fiz contato com Houston, que é um dos maiores institutos de doenças no pâncreas. Eu fiz contato com o Sírio-Libanês, com o Albert Einstein, Copstar. Eu escutei muita coisa. Né? Então, desde vamos retirar esse pâncreas amanhã, você está doente. Eu não tenho a menor ideia do que é isso, vai para sua casa. Então, assim, é um diagnóstico muito difícil. Então, hoje eu tenho uma síndrome, né, diagnosticada, que chama síndrome de Malvache. Ela é uma doença muito rara. Ela não é uma doença, ela é uma síndrome, um conjunto de fatores metabólicos que me fazem diferente. Então, existem 8 casos no Brasil. Eu sou a 9ª. A única saudável. Então, o que ela faz, né? Ela faz o meu pâncreas trabalhar inflamado. Então, eu tenho uma hiperplasia das células alfa do pâncreas, que elas produzem glucagon em excesso. Só que o meu glucagon, eu tenho uma mutação genética no fígado, e o meu fígado,
que tinha que funcionar como tomada e plug com o glucagon, não funciona. Então, ou a tomada ou o plug está quebrado em mim. Então, quando eu tenho uma elevação na minha glicose, a insulina funciona e eu não tenho paraquedas para isso. Isso me gera uma hipoglicemia. E, né, quando isso acontece? Quando eu estou correndo. E quando eu me alimento. Duas coisas maravilhosas. Nossa. Então, eu comecei a entender comigo o que funcionava de alimentação. Muito difícil de conversar com médicos, porque, como eu disse, não tem... São 54 estudos publicados sobre o assunto no mundo. Então, é uma coisa muito diferente. Então, os próprios médicos aprendem comigo. Uma salva de palmas para o Geraldo, porque ele encarou de perto a história comigo, ele abraçou, ele segurou na minha mão, ele colocou um sensor de glicose igual o meu, para avaliar ele, como que o corpo dele se comportava, para avaliar como que o meu corpo se comportava, me deu uns insights, Geraldo é muito inteligente, me deu uns insights do que eu deveria fazer durante a corrida, né? E esse tem sido um caminho muito novo, eu tenho perseguido ele desde maio, né? Eu não sei de verdade para onde ele vai me levar. E por hora eu estou conseguindo correr até 1h30, 1h45. Eu não consigo colocar um aporte de carboidrato, né, durante a corrida, porque eu me sinto mal. Não sei se você vai lembrar da Maratona de Porto. Eu fiz a Maratona de Porto em 3h30, né? Uma maratona com um pouco mais de aclives e declives. E a maneira normal que o corredor faz, né, que toma gel, eu fui tomando os meus gels e ele me deu uma hiperglicemia e eu vomitei a maratona inteira. Então, eu andava com aquela garrafa de água jogando água em mim, né? Então, e foi ali que eu desbalanceei muito o meu corpo, né? Usando o que se entende de mais correto na nutrição e na medicina, né? E a partir dali eu comecei a andar outros caminhos. Hoje eu uso o que é correto para mim. Então eu sou diferente. O meu normal é diferente do seu, é diferente de todo mundo. Não sei de verdade se eu vou conseguir voltar a correr nas velocidades que eu corria, né? Não sei se eu espero voltar um dia a fazer maratona, né? Maratona você vai no limite do seu corpo. Eu não sei se o meu corpo vai conseguir ir nesse limite que eu vou impor a ele. e eu não sei se seria saudável e prudente eu fazer isso. Por hora eu não sei, mas eu vou achar um caminho. Sim. Então, é esse caminho que eu tenho perseguido nos últimos meses. Gente, eu acompanhei um pouquinho de perto, longe de saber intimamente o que a Giovana passou, mas eu lembro que a gente orava juntos, que a gente rezava juntos, né? E eu tenho certeza que os planos de Deus para a nossa vida são de vida, de saúde, e pessoas como a Giovana, pessoas como mulheres que realmente se dedicam, que abrem mão das suas vidas em razão dos seus filhos, Deus dá vida e vida em abundância, e Deus dá longevidade, porque a Giovana não é só uma empresária bem-sucedida, não é uma mulher maravilhosa, um corpão, ela é uma mulher que tem um propósito, um projeto, e Deus com certeza vai usar ela muito e muitos anos, e vamos correr velhinha e juntas, e eu tenho certeza que isso só serviu, Gi, para outras pessoas, né? A sua dor, ele é exatamente o seu propósito, né? Então, quantas pessoas estão desistindo da vida por muito menos? Você tem noção do que é 8 diagnósticos no Brasil? E a pessoa continua querendo e fazendo, e eu vou conseguir. Então, a cabeça controla tudo, e Deus dá a gente essa força. Agora, não desista dos seus sonhos por muito menos. Não desista, as pessoas elas estão extremamente fracas, e fracas mentalmente. Sabe, se tem uma coisa que esse podcast aqui, além de tudo quanto é assunto importante, é a questão de não desistir. Cara, olha o que a Giovana acabou de falar. É uma situação raríssima, que chegaram a falar em tirar o pâncreas. O pâncreas é um dos órgãos principais do nosso corpo, o prognóstico de câncer é um dos piores que existe, né? E ainda assim,
ela tá feliz, alegre, cabeça para cima, extremamente positiva. Então, gente, pessoas influenciam pessoas, ande ao lado de pessoas que tenham pensamentos positivos, pessoas que tenham fé na vida, pessoas que acreditem em Deus, que acreditem na família, no projeto. A Giovana falou uma coisa aqui que é incrível. Os planos de Deus para ela não vão se encerrar agora. Não são curtos, são planos longos de velhice, de ver os netos, os bisnetos, de ver as filhas assumindo a empresa. Então, a gente precisa estar do lado de pessoas assim, a gente precisa estar do lado de pessoas que inspirem a gente, porque o mundo está cheio de pessoas negativas, desanimadas, pessoas que só pensam em desistir, que ficam doidas para arrumar uma gripe, para ficar deitada no sofá. Então, Gi, eu só tenho como agradecer a Deus a oportunidade de te conhecer, porque você não é uma pessoa comum, a gente sabe disso. Não é uma pessoa comum, mas você é uma pessoa incomum com características raras, Giovana. Raras, porque gente diferente tá cheio, gente que se acha, enfim, árvore, né? Gente que se sente, mas pessoas incomuns e raras, amiga, você é única. Única. Então, assim, eu queria muito que você deixasse uma mensagem para quem está passando qualquer tipo de luta ou dificuldade. E a área de saúde é uma área que realmente... Eu escutei uma frase esses dias que realmente... Quando você pode ter todos os problemas do mundo, mas quando você tem problema de saúde, você tem um único problema. Você vai parar a sua vida inteira para poder cuidar daquilo. Então, cuide da sua saúde, cuide da sua vida. A Giovana vai poder dizer aqui o que é que realmente a dica dela, eu acho que vale mais que qualquer dica, porque ela vive isso na prática, né, Gi? Como você disse, né? No momento em que o meu mundo caiu, né? Foi quando o meu médico aqui de Brasília me entregou e falou, olha, agora ele é endocrinologista, ele falou, você não é mais comigo, você agora é com o Instituto de Câncer. A gente passa, né? Passa tudo na nossa vista, né? E você tem que ter dentro do seu coração o que você quer, bem definido. Eu vou ver minhas filhas crescerem. Eu vou estar junto, eu vou estar com a minha família. Para mim, o desenho é muito maior. Porque Deus não colocou no mundo uma pessoa tão capacitada para fazer pouco. Exato. Então, o desenho para mim é muito maior. E assim, uma das coisas que eu acho muito importante ser dita é que o meu normal é diferente, né? Então, eu não posso comer carboidrato, eu não posso comer a batata cozida, eu não posso comer arroz, né? E eu sempre soube disso. Eu só persegui um diagnóstico porque eu não queria estar negligenciando a minha saúde, né? Mas eu sentia isso, eu sabia disso. Já tinha anos que eu sabia disso. Eu só não tinha um parâmetro da medicina que eu pudesse me amparar e dizer, de verdade, eu não posso isso por causa daquilo. E hoje eu tenho todo um diagnóstico, né, que corrobora para isso. A doutora Denise, que é a minha médica de São Paulo, vou estar com ela amanhã, inclusive, ela está fazendo uma série de estudos comigo, uma série de exames laboratoriais, testes de refeição líquida, né, com medições de vários parâmetros do sangue, para ver em quantas horas e como o meu corpo reage à alimentação. Ele não reage igual ao seu, né? E provavelmente o seu não reage igual ao dele. E a gente tem que ter essa consciência do quem somos nós, aceitar quem somos nós, acima da medicina, acima de tudo, e ter um plano muito lá no fim, um plano maior, porque se você tiver esse plano maior, o roteiro que Deus escreveu para você chegar até lá, pode ficar tranquilo e confiar. Porque Ele está acima de tudo. Então, a única certeza que eu tinha é que eu tinha uma clareza que o roteiro dele para mim não era esse. É a voz interior, né? Uns chamam de inspiração, outros chamam de predestinação, outros falam que eu tive uma visão, mas é o Espírito Santo que realmente fala no nosso coração que não é nossa hora, né? Não é nossa vez. Depois dessa experiência que a gente ouviu aqui, dessa jornada da Giovana com relação à saúde, eu não tenho mais nada para falar, só agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer a Giovana. Gi, muito obrigada. Eu não sei realmente como esse podcast poderia ser mais rico do que foi. A gente falou sobre maternidade, nós falamos sobre empreendedorismo, sobre maratonar na vida,
Não existe uma mulher hoje que maratona tão bem a vida. A maratona ela é feita de fases. O começo é mais devagar, vai chegando no meio, a coisa vai ficando mais séria. O final é só para quem realmente tem a cabeça muito forte. A Giovana, mais do que nunca, tem feito os 33 quilômetros de uma maneira lindamente perfeita, com os melhores paces, as melhores zonas, as melhores referências. E a vida dela realmente é uma maratona. E os 42 quilômetros que são maratonas, eles vão ser feitos e concluídos com sucesso no fim da nossa jornada. E eu queria finalizar esse podcast com um ping-pong e fazer algumas perguntas, bate e volta aqui com a Gi. Qual o treino que você mais ama? O treino de quinta. O treino de? Quinta. De quinta? Deus me livre! Misericórdia! Eu só sou feliz quando eu tô lutando pela minha vida no Z5. Cara, ela gosta do mais perigoso. O pior treino que você já fez? Nossa, um treino que eu tinha que aquecer 6 quilômetros e correr 16 quilômetros num pace que na época era 4:30, que equivalia a um P4. Ah, meu Deus. Comida pós-treino preferida? Whey, pouquinha água, bem cremosinho, 70 gramas de mirtilo. Ah, eu já comi esse, é maravilhoso. Seu maior sonho como corredora? Hoje, fazer mais uma maratona. Seu maior sonho como empresária? Um dia, ver minhas filhas tomando rédea da empresa. E seu maior sonho de vida, amiga? Ter férias uma vez na vida. Gente, eu queria muito agradecer, de verdade, que vocês tenham curtido. E, Gi, eu queria que você deixasse alguma mensagem para quem está te ouvindo. Você tem várias pessoas que são apaixonadas por você. Nem eu sabia que você tinha tanto fã, porque você é discreta, você não é uma pessoa extremamente social. Você é social, mas ao mesmo tempo você não publica isso. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem de tudo que a gente conversou. Quem a Giovana é, o que a Giovana... Se hoje o mundo acabasse, o que você queria deixar para as pessoas que estão te ouvindo, para suas filhas que estão aqui assistindo esse podcast? Se o mundo acabasse hoje, né? Tem uma coisa bem difícil, que é assim, o que você quer deixar e o que você é de verdade. Eu sou uma pessoa, né, focada, dura, extremamente rotineira, né, metódica, mas eu não queria deixar isso. Eu queria deixar a Giovana, palhaça, fazendo bagunça, que as pessoas, quando elas me veem de uma maneira mais leve, né, porque eu sou uma pessoa muito controlada, mas eu gosto de deixar uma visão minha mais leve. Porque a vida é boa. E ela é. Boa, e ela é boa, E mesmo ela com é. todas as dificuldades. Então é isso. Segue a gente no Maratonando a Vida e uma boa tarde para todo mundo. Boa noite já, né?